a gente começa com o primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Tá? Algumas coisas eu vou ver se passo bastante rápido. Tá? Tem aquele... Eu vou mais ou menos contar com a audiência de vocês no... A audiência de vocês no estudo do pastor Valdemar sobre a monarquia em Israel, tá? E então, que na verdade é o início do nosso texto, né? Depois então, quando o Eli fica como sacerdote, né? Como governador, e aí então depois o Samuel é um governador também civil. E aí então o tempo passa e os filhos do Samuel não são bem vistos, né? E o povo não quer continuar sendo governado por um profeta ou algo parecido. E aí então acontece o pedido que o povo faz para ter um rei, né? Aí então, mas isso é interessante, eles olham para as outras nações e eles querem ser como as outras nações. Isso é muito triste porque era para o povo de Deus dar o testemunho, né, para que as outras nações olhassem para o povo de Deus e almejassem ser como, né, como o povo de Deus, querer ser como eles. Se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, fiquem à vontade. Só que principalmente se puder ser já entrar no áudio aí, que daí eu mudo de tela, tá? Eu tenho as minhas anotações que vão ficar aqui na minha tela, tá? Então no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo pede um rei. No capítulo 9, é interessante que quando Deus manda escolher Saul, né, Saul parecia um cara bastante decente, assim, bastante humilde até, né? E aí a gente olha para o capítulo 10, tem a unção de Saul, né? Saul reagiu muito bem, de maneira bastante prudente a essa escolha, enfim. E aí então no capítulo 11 o Saul derrota os amonitas, né? No capítulo 12 tem a despedida do Samuel. No capítulo 13 a guerra contra os filisteus, né? E aqui que o Saul começa a ser rejeitado, tá? Acontece uma espécie de a gente chama tecnicamente de um auto-engano de Saul, né? Auto-engano é a capacidade que o coração humano tem de esconder da gente mesmo verdades dolorosas pra gente, né? A gente sabe, mas a gente na verdade não quer saber, né? E essa na verdade está na raiz da maior parte dos nossos pecados, essa capacidade de auto-engano, né? Que a gente vai ver aqui no capítulo 13, versículos 13, o que o Samuel vai dizer: você não obedeceu a ordem do Senhor, que era destruir tudo, não ficar com nada. Lembra daquela ideia de que essas guerras aqui não era uma conquista de colonização, não era para Israel ficar mais rico, para o rei ficar mais rico, para ninguém de Israel ficar mais rico, não é? Então Deus manda destruir tudo. E aí então o Samuel vai dizer para o Saul: se você tivesse obedecido, Deus teria feito com que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. E aí então aqui no capítulo 13, daí então acontece essa discussão,
E aí o Samuel diz que Deus vai substituir ele, né? Vai substituir a Saul. Depois vai acontecer uma conversa bem interessante. O Saul vai chegar pro. Quando enxerga Samuel, o Saul vai dizer assim: eu obedeci a Deus. Ele sabe que não obedeceu, né? E o Samuel vai dizer: se você obedeceu a Deus, o que eu estou ouvindo o barulho, né? Das ovelhas, né? Dos animais que vocês ficaram com eles. E o Saul, então, o Samuel confronta o Saul, né? E daqui a importância do confronto nesse sentido. Antes da guerra, Saul passa por Carmelo, constrói um monumento em sua própria homenagem. Aqui a paçoca começa a desandar. E aí então, quando os amalequitas eram extremamente agressivos, eram extremamente maus, Deus manda destruir então eles, não deixar ninguém vivo. O Saul então deixa o rei amalequita vivo e faz dele o seu prisioneiro. Isso os reis faziam para mostrar o seu poder, tá? Quem tivesse mais reis vencidos como seus prisioneiros seria conhecido como o rei dos reis. Ele queria ser o Saul, rei dos reis, e ele estava numa escalada para se tornar famoso, né? Construindo um monumento em sua homenagem. E ele então está vivendo nesse auto-engano. Então ele é rejeitado no capítulo 15 por Deus. E ele havia rejeitado porque Deus o rejeita porque os amalequitas eram perversos. Deus manda o exército de Israel destruir os amalequitas, e o que estava acontecendo é que o Saul havia se tornado um amalequita, né? Estava agindo como um amalequita. No capítulo 16, então, o Samuel é enviado para escolher Davi como rei, né? E essa escolha, ela é uma escolha interessante. O Samuel pensa que vai ser que nem a escolha do Saul, não é? Quando a gente bota o olho no Saul, vai ver um cara alto, um cara forte, um cara que vai dizer assim, esse cara vai ser um grande guerreiro, não é? E aí ele vai procurar alguém com o mesmo perfil para substituir o Saul, e Deus vai dizendo, não são esses, né? Esses são os irmãos do Davi, tinham mais esse perfil, mais parecidos com o Saul, não é? O Davi então é chamado para tocar harpa para o Saul, e talvez algo que a gente possa discutir o fato de Deus permitir que um espírito mau atormente e até se aposse do Saul, não é? Nesse contexto. E aí então o Davi é colocado, né? O novo rei ungido é colocado para auxiliar o rei que Deus já havia rejeitado, sem o Saul saber. Aí então acontece o episódio do Golias, né? Na guerra dos filisteus, o Golias desafiando o exército de Israel. Davi não era nem um soldado nessa época, ele vai levar comida para os irmãos na guerra, e ele ouve o desafio, e é curioso que ele vai dizer assim, quem é esse filisteu para desafiar o Deus de Israel? Quer dizer, o Davi enxerga nesse desafio uma afronta ao Deus de Israel, né? Por mais que ele próprio, Davi, não tivesse condições de vencer o Golias, ninguém tem o direito de fazer isso com o Deus de Israel, né? Então acontece aquilo que a gente já ouviu desde criança, né? O Davi enfrenta o Golias, vence o Golias. O Davi então se torna um herói de guerra do povo de Israel. E o cântico, especialmente das mulheres, na volta, é mais ou menos o seguinte:
Saul matou, quem é que lembra? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, é algo assim. Quer dizer, é algo que como é que eu vou dizer? Ele desencadeia uma inveja, não é, do Saul. Tudo bom, senhor? Então, voltando ao Saul com a inveja então do Davi, porque o Davi se torna o grande herói, não é, de guerra de Israel. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Esse foi o cântico das mulheres. Também o que tinham na cabeça, né, para desafiar o rei dessa maneira. O Saul havia prometido uma das suas filhas em casamento para quem vencesse o Golias, e o Davi fez isso. Por isso o Davi casa com a filha do Saul, e assim o Davi se coloca na linha de sucessão ao trono de Israel. Embora tivesse filhos, né, o Saul, o Jonatas era o primeiro na sucessão, o Davi estava nessa linha de sucessão. E aí então acontece que essa inveja do Saul cresce e o Saul passa a perseguir o Davi. E o Saul, então, o Davi foge do Saul. E esse é o contexto, por exemplo, de muitos dos salmos, né? Davi fugindo do Saul e não querendo o mal do Saul, né? Jonatas, o filho do Davi, vira um grande amigo filho do Saul, vira um grande amigo do Davi, ajuda Davi assim como pode. Depois o Davi continua fugindo, deixa de matar Saul quando Saul entra numa caverna para usar como banheiro, né? Nessa situação, o Davi corta um pedaço da capa do Saul para mostrar que ele teve a oportunidade de matar o rei e não fez isso, né? Davi vive um tempo entre os filisteus, entre os inimigos, e busca entre eles abrigo, não é? Mesmo que os inimigos tenham ficado constrangidos ou desconfiados se o Saul vai de fato, se o Davi vai de fato, não vai se voltar contra os filisteus em determinado momento. No capítulo 28 tem aquele episódio em que Saul vai consultar uma cartomante, que eu me lembre, por alto comentei isso no final do último estudo, para dizer, olha, tem muitos textos legais aí, mas eu acho que eu só comentei muito rapidamente. Eu estou vendo o Márcio dizendo que assim, se eu estiver repetindo, vocês me falam, tá? Se a gente já passou isso, pelo que eu lembre, não. Mas eu lembro que eu comentei esse texto aqui, porque o Saul, aliás, existem maneiras diferentes de interpretar esse texto, né? Uma das interpretações o Saul vai consultar uma feiticeira, ela invoca um espírito morto. Esse espírito parece ser o do Samuel, que tinha morrido, e aí então o curioso é o seguinte, o texto vai dizer, e essa é uma das chaves de interpretação que alguns estudiosos usam. O texto vai dizer literalmente, entendendo Saul que era Samuel. Então, alguns vão dizer, não era o espírito de Samuel. Mas tudo leva a crer que de fato isso tenha acontecido, né? Que tenha, de fato, essa cartomante tenha invocado o espírito do morto Samuel e tenha de fato se comunicado com eles. E, principalmente porque o que o morto Samuel disse é verdade, foi profético. Então, e é importante que a gente lembre que o texto bíblico nunca diz que é impossível se comunicar com os mortos, mas Deus proíbe, não é? São duas coisas diferentes.
Deus proíbe dizendo que no seu povo ninguém vai se comunicar com os mortos. O texto bíblico não diz que não há essa possibilidade. Então, se o texto... Então, o texto bíblico... Se o texto bíblico não diz que é possível, então tanto é possível quanto não é possível. Certo? Essa questão em termos de possibilidade, o texto bíblico não fecha. Se Deus dissesse não é possível, aí nós olharíamos para essa situação e diríamos não é possível, porque a palavra de Deus diz que não é possível. Agora, o próprio fato de Deus proibir dá um peso bastante grande à possibilidade de isso ser possível. Essa comunicação ser possível. E foi o filho ou não foi o filho, né, que apareceu lá? Isso a gente não vai responder, né? Mesmo que o texto bíblico fale dessa possibilidade, né, ou vamos dizer assim, não feche questão dizendo que não existe essa possibilidade, quando as pessoas acham que estão se comunicando né, com alguém morto, talvez seja ação do diabo se passando por alguém. Ele é o pai da mentira, não é? Então não dá para confiar, não é? Então o melhor que a gente pode dizer é que Deus proíbe, e que se Deus proíbe, qualquer manifestação desse sentido, ou o que está acontecendo ali é algo que não é da vontade de Deus, mesmo que seja o próprio espírito da pessoa que esteja sendo invocado e esteja se comunicando, tá? Então Deus vai dizer, no meu povo não vai ter isso, tá? Então, e a gente vai inclusive dizer, bom, espíritas não são povo de Deus, não são cristãos por causa disso. Eles afrontam, a base da doutrina espírita é justamente uma afronta a algo que Deus revelou e disse, no meu povo não vai ter gente assim. Existe uma doutrina desenvolvida a este respeito, tá? Só que é uma doutrina chamada doutrina do estágio intermediário da alma, tá? Só que no meu entender, essa doutrina é uma doutrina que carece de fundamentação bíblica mais clara, tá? Ela é muito mais filosofia a respeito daquilo que o texto bíblico nos diz, ou em cima daquilo que o texto bíblico nos diz, do que de fato uma doutrina que costura textos bíblicos que falam claramente a respeito de alguma coisa. Então, como é que a gente desenvolve aquilo que a gente chama de dogmática ou sistemática? Como é que a gente sistematiza ou organiza os ensinos bíblicos? A gente parte daquilo que está mais claro, daquilo que tem um monte de texto bíblico falando, daquilo que tem um monte de autor bíblico falando. Tá? Se nós temos poucos textos bíblicos falando, poucos autores bíblicos falando, se esses textos não são tão claros, a gente vai deixando eles de lado e a gente, de propósito, Deus não revelou tanto a este respeito para que a gente possa dar uma explicação com uma base sólida, não é? Então isso também não é um assunto que vai ser assunto de proclamação da igreja, não é? Vai ser assunto muito mais de bom, se as pessoas perguntarem, não é? A gente vai dizer que a pessoa, o que acontece quando a pessoa morre? Acontece o contrário do que aconteceu na criação, né? Uma separação daquilo que foi unido na criação, que é o corpo e a alma, certo? O ser humano é os dois. Só um dos dois não é um ser humano. Nós não sepultamos a pessoa, nós sepultamos o corpo da pessoa. Sem a alma já deixou o corpo.
Então, corpo e alma se separam na morte, né? E é o contrário da criação. Da onde veio o corpo? O corpo vai voltar para o lugar de onde veio, para o pó da terra. E a alma vai voltar para onde é a origem dela, para Deus. Quer dizer, Deus sopra no Adão fôlego de vida, né? Sopra a alma para o Adão, e isso retorna para Deus, tá? Isso significa que a pessoa estando com Deus, ela está inacessível? Mais uma vez, não tem um texto bíblico que afirme isso. Por isso a gente não pode fechar essa questão, mesmo que a pessoa esteja com Deus. Sim, aquilo que Deus diz claramente, eu proíbo que se faça isso, né? A questão do estágio intermediário da alma é mais ou menos o seguinte: a gente costuma dizer quando a pessoa morre, né, ela está no céu, né? Mas se a gente for pensar numa cronologia, né, Jesus vai, quer dizer, a qualquer momento isso pode acontecer, mas Jesus, na cronologia, tá, Jesus ainda vai voltar, vai haver ressurreição dos mortos, julgamento final, e então novos céus e nova terra. Como é que alguém que morre antes disso estará nos novos céus e nova terra? Então a gente vai dizer está no céu. Por quê? Porque esse julgamento já aconteceu. Ou a pessoa morreu na fé em Cristo, ou ela morreu na descrença. E, né, se morreu na fé em Cristo, ela já está automaticamente, ela já vai para os novos céus, né? Esse julgamento já está decidido, né? Não pode haver uma reorientação de destino depois da morte, né? Então ela já está destinada a viver no novos céus e nova terra por causa da obra de Cristo. Então essa alma está com Deus, né? E a gente vai pensar, bom, mas ela já está no céu? Bom, já, mas ainda não. Quer dizer, isso já está definido, né? Mas ainda não. É que essa pessoa ela não vive mais no tempo como nós, né? Para ela vai ser como, vamos pensar aqui, minha conta de água, tá? Então, cronologicamente, aqui foi o dia que ela morreu, vamos pensar que 50 anos depois Jesus voltou. Mas ela não está numa sala de espera lá, esperando que Jesus volte. Quer dizer, para ela vai acontecer como que assim. Quer dizer, ela vai morrer e vai acordar nos novos céus e nova terra, né? O que pode acordar ela nesse meio tempo para se comunicar com ela? Não tenho a mínima ideia, o texto bíblico não explica isso. Mas isso é que a gente chama de estágio intermediário da alma. Essa invocação certamente é a obra do diabo, né? A própria invocação, né, de um morto para comunicação, né? Então, para que ele, vamos dizer assim, ligue a comunicação no lugar errado e não seja a própria alma da pessoa falando, né, existe, né, a possibilidade de fato é grande. Mas é interessante que o que o Samuel, o dito Samuel, diz aqui, é só lei, né? Ele não prega evangelho, ele não diz, olha, eu estou bem aqui, não, é só lei. Né? Ele confirma aquilo que foi dito antes, não é? Um velho subindo, por que é que você foi me incomodar? Né? Agora Deus te abandonou, você se tornou inimigo de Deus. O Senhor fez com você o que Ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Quer dizer, não adiantou, tu acha que eu vou profetizar coisas boas agora para ti? Né? Então esse é um detalhe importante, né? O profeta Samuel aqui prega só lei, não prega evangelho, né? Eu acho que é a única, que eu me recordo é a única. Espíritas, se não me engano, também vão apontar para a história do rico e Lázaro. A comunicação, né, entre quem está no céu, quem está no inferno, enfim.
Se bem que naquela história a gente não está lá ainda, né? Mas o texto bíblico não deixa claro se aquilo é uma parábola, tá? Se aquilo é uma história que de fato aconteceu, tá? Então, aliás, a NTLH se posiciona e diz que é uma parábola, mas o texto original não diz, tá? A NTLH no seu título vai dizer a parábola do rico e Lázaro, tá? Então, esse texto, né, no ouvido de um espírita vai dizer, ó, aqui, comunicação com os mortos, né? Ou pelo menos entre os mortos, no céu e no inferno, tá? Se alguém lembra de alguma situação, pode falar aí, tá? Adiante, então, o Saul morre no final, né, capítulo 31, e o início de 2 Samuel é o Davi recebendo a notícia da morte do Saul, né? Talvez seja interessante a gente se perguntar sobre salvação ou condenação desses grandes heróis da fé, né? Muitos deles a gente vai ficar na dúvida, né? E muitos talvez a gente vai ficar com talvez uma convicção de que eles tenham sido condenados. O Saul, por exemplo, vai se suicidar, né? É uma situação toda delicada de guerra, né? Ele não queria ser tornado prisioneiro, enfim. No entanto, ele vai suicidar, ele vai se atirar em cima da espada, né? Ele pede pro ajudante dele matar ele, o camarada não quer, ele próprio se... E aí então, esse ajudante tira a coroa da cabeça do Saul, né? E a pulseira do braço dele traz para o Davi, né? Davi rasga suas roupas em sinal de tristeza, né? É interessante, mesmo tendo sido perseguido pelo Saul a vida inteira, né? O Saul é o rei dele, mesmo ele já tendo sido ungido rei, né? Isso é muito significativo, né? Davi, em diversos momentos, mesmo sendo perseguido, né, ele vai dizer que ele não vai fazer nada contra o rei dele, né? E tem outra situação em que em diversos momentos o Davi tem a oportunidade de matar o Saul, tá? Sendo perseguido. E uma das vezes ele vai dizer, ele entra no acampamento, ele está com uma lança na mão ou uma espada, ele pega a espada de Saul depois, para mostrar como ele chegou até lá, né? Mas e quem está com ele é um soldado e diz, atravessa o Saul aí, né? Crava ele no chão, acaba com ele. E o Davi vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, o meu rei é um Deus vivo. Eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos. Aquele que tem que fazer justiça com as próprias mãos é quem tem um Deus morto. Daí precisa, né, fazer justiça com as próprias mãos, né? Quem tem um Deus vivo não precisa. Deus vai fazer justiça. O Márcio comentou, expressando-se, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei 3 tendas. Bom, aquela aparição na transfiguração de Moisés e Elias, né? Aparecem pessoas de fato que já morreram ali. Embora Elias tenha a questão né, paira sobre ele a questão da morte. Davi então é coroado no capítulo 2 de 2 Samuel. Depois, lá no capítulo 6, ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém, que é feita nesse momento a nova capital. É curioso que Jerusalém é a nova capital que fica num lugar neutro. Era uma cidade que já existia, né, que é tornada a nova capital desse reino unificado, né? Um local neutro e não pertencia àquele território, não pertencia a nenhuma tribo, né? Então isso vai ser importante. Depois, no capítulo 7, o Davi demonstra a intenção da construção do templo. Isso é uma iniciativa do Davi, né? A gente vai ver os argumentos do Davi aqui
para a construção do templo e a resposta de Deus. Deus gostou. No capítulo 9, a gente vai ver o Davi recebendo Mefibosete, que era um neto do Saul, alguém que estaria, um filho do Jonatas, estaria na linha de sucessão entre o Saul e o Davi, não é? E por isso deveria ser rei em lugar do Davi, e o Davi recebe ele com uma honra, como se ele estivesse recebendo o próprio Saul, né? Como se ele estivesse recebendo o próprio Jonatas, né? Ele trata o Mefibosete como um filho, né? Traz ele para morar no palácio, por mais que ele tenha vivido, né, numa situação muito difícil, né? Ele inclusive é um portador de necessidades especiais, né? Ele tem as pernas, ele é deficiente, né, a respeito das duas pernas. Acontece então o Davi, aqui tem um momento de estabilidade do reino, e o Davi começa a pensar mais do que convém a seu respeito. Ele ganha tudo que é batalha, o seu exército ganha tudo que é guerra, e ele então se dá o direito de não acompanhar mais o exército em guerras. Aí talvez tenha começado o seu erro. Ele não está onde ele deveria estar como rei, com o seu exército. Ele fica no palácio enquanto o seu exército está guerreando. Está vivendo só de renda agora o Davi, né? E do seu palácio, ele olha pela janela, ele se encanta com a esposa de um soldado, ele traz a Batseba para o castelo, ele adultera com ela, mesmo tendo muitas mulheres, né? E ele então esconde o seu pecado. No capítulo 12 tem o confronto do profeta Natã, com muita sabedoria, vai e conta uma historinha, né? Como se estivesse contando algo que aconteceu no reino, e que Davi, como rei, tinha que julgar uma causa, não é? Pois o camarada, né, tem muitas ovelhas, e ele pegou a ovelha, fez o churrasco com a ovelha do camarada que só tinha aquela ovelha, né? E o Davi vai dizer: um cara que nem esse merece morrer. Essa é a sentença do Davi. E o Natã aqui viu que o Davi mordeu a isca e vai dizer: tu é esse homem, né? Quem fez uma coisa tão terrível foi tu. E o Natã fala a respeito do pecado do Davi, né? O Davi então se arrepende do seu pecado, é perdoado, e o filho morre. Quer dizer, também há consequências desse pecado. E depois o Davi toma a Batseba como uma esposa, e ela vai ser a mãe do Salomão, que vai nascer logo depois. Alguns dos filhos de Davi, tem histórias trágicas aqui. O Amnon, que tenta e abusa da irmã, né, da Tamar. Os dois filhos de Davi no capítulo 13. Tem depois no capítulo 14 o Absalão, que era o filho mais capaz do Davi, e ele então almeja o trono do pai, trai o pai. Ele começa a tentar fazer com que trazer o povo pro lado dele e colocar o povo contra o pai, né? Ele se coloca entre o pai e o povo, fala mal de Davi, e inclusive lidera uma revolta que faz com que Davi fuja, não porque precisava fugir, porque certamente Davi e o seu exército venceria facilmente o exército que o Absalão conseguiu reunir, mas o Davi não quer lutar contra o seu filho, ele prefere fugir e deixar o trono, né? E o Absalão acaba sendo morto, não é? De uma maneira trágica. Davi chora, não é? Amargamente. Interessante, a pergunta que o Davi faz para aquele que está trazendo a notícia é: como é que está o jovem Absalão, né? E aí ele recebe como resposta: eu queria que acontecesse com todos os inimigos do meu rei aquilo que aconteceu com Absalão. E aí então
o Joabe, que é um amigo de infância de Davi, que é também comandante do seu exército, repreende fortemente o Davi porque ele chora a morte do Absalão, porque isso acontece diante do seu exército, não é? Poxa vida, tu tá chorando amargamente a morte de alguém que era teu inimigo, e o teu exército estava lutando contra esse inimigo. Então Davi retorna para Jerusalém, retorna para o trono, não é? E é nesse momento que o Davi escolhe o Salomão para ficar no seu lugar. E esse texto aqui, aliás, 2 Samuel e 1 Crônicas narram coisas paralelas, ou são duas pessoas diferentes fazendo biografias, né? Então a história às vezes é contada duas vezes. Lá em 1 Crônicas conta que quando a morte do Davi se aproxima, o Davi percebe que o povo tem um problema, né? Porque a experiência com o rei em Israel nunca tinha sido tão boa, e criou entre Davi e o povo essa sensação de dependência. O povo achava que dependia do Davi. Durante o reinado de Davi, Israel teve força, teve prosperidade, né, como nunca tinha tido antes, e estava muito claro que enquanto durasse o reinado do Davi, o povo sabia que Deus estaria com eles. E essa certeza não existiria mais com outro rei, não interessa quem fosse ele. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente pensar a respeito do problema da ausência, né? Do medo que a ausência causa. O Davi chama o povo e expõe esse problema, né? Dizendo, olha, o meu filho é jovem, é inexperiente. E com isso, o Davi está reconhecendo que praticamente todo mundo se conecta com Deus usando uma ponte humana. Que é alguém que nos ajuda, né? Na nossa vida costuma ser um pai, um avô, um pastor ou uma mãe, quer dizer, que trabalha como mentor, alguém que é uma ponte entre nós e Deus. E às vezes parece que a gente depende dessa ponte, né? E o problema é quando falta a ponte, né? E acontece muito quando às vezes um patriarca, uma matriarca de uma família morre, os seus filhos que vinham na igreja com o patriarca, matriarca, né, deixam a igreja. E isso é um problema ligado à terceirização da nossa fé. Parece que a nossa fé depende da fé do outro, né, de alguém que é a nossa ponte. E a gente precisa ter muito cuidado com essa dependência e precisa trabalhar esse assunto, né? Davi propõe uma solução, né? Davi trabalha esse assunto, ele fala a respeito. E a construção do templo surge como uma solução desse problema. Davi quer construir uma outra ponte, né? É um lugar para colocar a arca, agora Deus está presente aqui, é um lugar para ser uma nova ponte, e não é para ser um lugar para ser um monumento ao Davi, né? O Davi não quer garantir a presença dele próprio, mas ele quer garantir a presença de Deus com o povo, né? E assim o Davi estava querendo dizer, eu não sou a ponte, né? Não dependam de mim, né? A palavra é a ponte, né? Eu, como pastor, sempre me preocupo em também trabalhar isso, para que as pessoas não me vejam como uma ponte sem a qual elas não têm Deus, né? É importante, tão importante quanto trabalhar como pastor, como pai, como avô, enfim, e fazer o nosso papel, trabalhar para que a gente seja dispensável, né? Para que chegue o momento em que a gente possa sair e esse momento não seja um momento de prejuízo para aqueles que ficam, né? Então, em 1 Crônicas 29, Davi tira a ideia do papel, né? Davi começa a trabalhar com oferta e convida o povo para fazer o mesmo, e não admite uma possibilidade de uma contribuição financeira desvinculada da verdadeira fé, né? E nem a atitude de negociar com Deus pela oferta que as pessoas vão dar. Às vezes a gente admite essa possibilidade nos nossos projetos como igreja, né? E o que o Davi fala nesse contexto deixa muito claro que é possível
colocar generosidade nas ofertas, tá? Sem colocar o coração, mas que é impossível colocar o coração num projeto e numa oferta sem colocar generosidade. Essa relação fica bastante clara nesse contexto. Finalmente o Davi ora pelo seu filho, né? Dizendo, poxa, eu fiz o meu trabalho, fiz de uma maneira dedicada, educando o meu filho para ser o próximo rei, mas a priori ele vai ser um bom rei se Deus o abençoar, né? Não vai ser a minha educação, né, que vai fazer dele um bom rei, embora isso ajude. Então é interessante nesse trabalho também de preparar aqueles que convivem conosco para a nossa ausência, né? É importante também dizer para onde a gente vai, né? Davi nos ensina que é importante dizer, olha, então, eu vou para o céu porque eu confio no meu Salvador, e por isso, se tu quer se encontrar comigo, confie no mesmo Salvador que eu confio, né? Essa é uma boa lição aí, para que a nossa ausência seja sentida de uma maneira diferente, né? O Davi finalmente nos ensina a não esperar mágica das pontes, não é? Que Deus, né, das pessoas que Deus usa como ponte, das coisas que Deus usa como ponte. Pois bem, eu estou tentando ir, tá? Primeiro livro de Reis, Salomão é feito rei com 20 anos, substitui o maior rei da história de Israel, tá? Por mais empreendedor que ele possa ser, substituir Davi não ia ser uma tarefa fácil. E aí então no capítulo 3, também texto que está lá em 2 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, Deus faz uma proposta para o Salomão, né, que ele pedisse o que fosse importante para ele. Salomão pede sabedoria, o pedido é atendido, né, com muita abundância. Salomão se torna um camarada muito sábio, e o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes são, por exemplo, exemplos dessa sabedoria do Salomão, né? Também nos faz pensar sobre a necessidade de sabedoria, né? Quando existe um momento de escolha, quando a gente vai escolher entre A ou B, né, preciso de sabedoria. E o texto coloca diante dele um caso difícil, né, em que não havia muita escolha. As regras que havia, as leis que existiam, não ajudavam a decidir aquele caso das duas prostitutas que reivindicam a guarda, né, disputam a guarda de uma criança. Agora é curioso quem se coloca ali diante do rei para esse caso, né? Duas prostitutas. Pois eu volto nessa questão. Não tem evidência nenhuma de que o filho seja de uma ou de outra, não tem testemunha nenhuma, né? E o Salomão chega a uma decisão sábia. Ele encontra uma forma de fazer com que elas revelem o que motivava cada uma delas a reivindicar a maternidade daquela criança, né? Desembainha a espada, e mesmo sabendo que a espada não era a solução, ele sabia que a reação das mulheres podia ser a solução, né? Uma delas revela que a maternidade, a vontade de ser mãe, era aquilo que era o mais importante para ela, mais importante inclusive do que a criança. Pode matar, né? Aquela criança ali era só um meio de ela alcançar o que ela queria. Ela não admite a responsabilidade de que a vizinha dela tem um filho e ela não. E ela não está nem aí, né, se a criança da vizinha vai morrer ou não, né? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Qualquer pessoa saberia que ela não podia ser a mãe de verdade. E o contrário também é verdade, não é? A mãe verdadeira não entra em pânico, está disposta a fazer sacrifício e abrir mão da maternidade se esse fosse o preço a pagar pela vida do seu filho, né? Como quem diz, arruine a minha vida, não a do meu bebê, né? O Salomão então toma essa decisão que fica que deixa muito clara
a decisão sábia dele, né? Fica famoso também porque ele foi humilde o suficiente para receber quem não merecia ser recebido. Imagina um rei recebendo 2 prostitutas, isso é caso de primeira instância, né? Alguém vai ser demitido, quem é que deixou esse caso chegar até o rei? Não é? Então, o Salomão não age assim, né? Com essa arrogância, né? Ele é humilde, né? No tratar dessa situação, mesmo que o caso seja de 2 pessoas que não mereciam sua atenção socialmente, né? O texto bíblico vai mostrar a prosperidade do reino, né? A construção do templo, né? O Salomão usou o que tinha de melhor no templo. Isso é algo importantíssimo, né? O templo não foi construído de qualquer maneira, né? Quando a gente for fazer, a gente devia pensar também na mesma coisa. Ontem na aula de música o Jonas Yant falou isso também sobre as coisas que a gente faz na igreja, por exemplo, na música, né? Aquilo que a gente faz, a gente deve fazer bem feito, vamos fazer com dedicação. Não é porque é voluntário, né? Ou porque é para Deus e Deus vai gostar de qualquer maneira que a gente vai fazer de qualquer maneira. Então, no primeiro livro de Reis, o capítulo 11 conta o afastamento de Salomão. Salomão se afasta de Deus, ele tinha tudo na mão e jogou fora. Ele se perdeu entre seguir o seu Deus e seguir os ídolos das esposas com as quais ele casou, e esse afastamento de Deus foi aproximando Salomão de um tirano. Ele foi assumindo comportamentos tiranos com o povo no final do seu reinado. Ele era um megalomaníaco, um gastador sem limites, com uma grande corte, e como a gente diz que dinheiro não leva a desaforo, né? O reino começa a sofrer com essa megalomania do Salomão no final do seu reino. A morte de Salomão então traz como herança para Israel cofres vazios, e o filho do Salomão, Roboão, ficou no seu lugar e herdou cofres vazios, muitas dívidas, né? E por isso a gente vai dizer que a divisão do reino, que é o próximo capítulo, que chega em 1 Reis 12, também segundo Crônicas 10 a 12, vai ser uma herança também do Salomão, né? Quem é o culpado, né? Vai ser o Roboão, vai ser o Jeroboão, depois nós vamos ver, ou vai ser o Salomão, né? Para mim, todas as alternativas anteriores, cada um tem um tanto de culpa por essa divisão dos reinos, né? O reino unificado, herdado por Salomão, começa a se esfarelar. Aqui tem uma tensão entre a unidade do reino e a divisão que estava prestes a acontecer, né? Acontece a revolta das 10 tribos do norte. E por que isso acontece? Em parte por causa da herança do Salomão, das dívidas, em parte porque existe uma tensão no início do reinado do Roboão entre o conselho dos mais velhos e o conselho dos mais moços. O conselho dos mais experientes sabiam que o Roboão não deveria esperar a mesma obediência e a mesma servidão que o povo conferia a Salomão ou a Davi agora para ele. Era preciso conquistar a confiança no povo, do povo. E aí então a dica era lidere através do servir, não é? É preciso ajuste fiscal, é preciso corte nas despesas, né? Corte de mordomia. E Roboão queria uma segunda opinião que, na verdade, contrariasse essa primeira opinião e que confirmasse aquilo que ele já queria, que se alinhasse à sua agenda, essa segunda opinião, né? E aí essa opinião veio dos mais jovens. Roboão, mostre a sua grandeza, né? Diga que se o seu pai, Salomão, foi duro, você vai ser mais duro ainda. Mostre que você vai ser um rei firme, né? O que aconteceu? A revolta de 10 tribos, né?
uma guerra civil de Israel e de Judá, que é uma descrição dessa divisão, tá? Dos dois reinos. Tá? Todo esse território pintado era o antigo reino de Israel. Tá? A partir de então, nós vamos ter Israel e Judá. O reino do sul, vamos começar com o reino do norte, que vai ser Israel, agora no sentido específico, em sentido restrito. Tá? Israel vai ser agora essas 10 tribos. Tá? E a capital vai ser em Samaria. Tá? E o primeiro rei vai ser o Jeroboão. Já vou falar sobre ele. No sul ficam 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era uma tribo bem pequenininha. Tá? Então o reino do sul vai ser o reino de Judá. Tá? E o primeiro rei vai ser o Jeroboão. Vão ser os únicos que vão ficar fiéis à casa de Davi, né, e de Salomão. O Jeroboão era um oficial do Salomão, tá? Que é chamado por Deus, mas que se afasta de Deus. Então, a capital do Reino do Norte vai ser Samaria, que era a antiga cidade de Siquém. O Jeroboão dá então um golpe de estado, só que ele vai usar a religião de Israel a serviço do estado. Ele vai fazer uma reforma litúrgica que servisse para os propósitos dele. Né? Ele vai dizer que o lugar de adoração dessa nova religião não é mais em Jerusalém. Ele vai proibir o povo de Samaria, não é? O povo de Israel agora, de ir até o templo de Jerusalém. E ele vai ornamentar o templo em Samaria, ou os templos, com bezerros de ouro. Não é? Vai criar novos rituais, novos sacerdotes, vai criar basicamente uma nova religião. E tudo na tentativa de preservar a sua posição de agora rei desse novo reino. Ele quer ser rei no lugar de Deus. Ele protesta contra o abuso e o poder desde Salomão e depois de Roboão, mas ele vai ser seduzido pelo mesmo poder. Ele acha que alterações no culto e na fé não trariam problema e acabou fazendo com que 10 das 12 tribos, originalmente de Israel, se afastassem de Deus. Resumindo, a gente vai ter nos dois reinos, do norte e do sul, 2 líderes incapazes de servir a Deus. Só que o erro fatal já tinha acontecido lá com Salomão. Né? Esses 2 só continuaram o desvio. Né? Houve então essa divisão e depois que o reino foi dividido, os 2 lados só apanharam. Né? No total tiveram 36 reis e só 5 deles obedeceram a Deus. A reunificação só vai acontecer depois com Jesus. Não é? Jesus, lembra dos samaritanos? É daqui que vem essa briga entre judeus e samaritanos. Não é? Tem origem aqui, nessa divisão do reino, nessa guerra civil. E Jesus, é significativo que Jesus convida Judá a olhar para os samaritanos e a acolher eles. E usa um samaritano como bom exemplo, né, de serviço a Deus. Né? Adiante, 1 Reis 17 ou 2 Crônicas 18, nós temos o profeta Elias, que é um profeta no tempo do rei Acabe, que é o pior rei que Israel já teve, e que casa com Jezabel, que é uma pagã que adora o profeta Baal e que constrói templos do profeta Baal em Samaria. Elias então profetiza uma seca, é obrigado a fugir porque a Jezabel quer matar ele. Nessa fuga é alimentado por corvos, é alimentado por uma viúva pobre que tem um filho
o filho dessa viúva morre e o Elias é usado por Deus para ressuscitar o filho dessa viúva. Depois, no capítulo 18, o Elias desafia os profetas de Baal. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O Elias vence o desafio dos profetas de Baal, só que no versículo 40 do capítulo 18, ele manda prender os profetas de Baal e Elias mata todos os profetas de Baal. Só que, ao contrário dos momentos em que Deus manda matar, aqui Deus não tinha mandado matar. E aí o Elias é obrigado a fugir. E, aliás, antes disso, volta a chover. O Elias profetiza a volta da chuva. E aí, o Elias começa a se lamentar e a se colocar diante de Deus como se ele tivesse sido injustiçado por Deus, como se ele tivesse sido traído por Deus. Antes disso, capítulos 21 e 22, a gente tem a história da vinha de Nabote, né, que o Acabe cobiça a vinha do seu vizinho Nabote, né, e a Jezabel, né, como boa rainha pagã, vai dizer: só um pouquinho, tu é o rei, as tuas vontades precisam ser feitas, né? Então eles dão um jeito de ter um processo ilegal e, né, contra o Nabote, e aí o Nabote é condenado nesse processo à morte e eles tomam a propriedade do Nabote. Deus então profetiza o castigo da Jezabel, que vai acontecer. É curioso que tem uma manifestação de Deus ao Elias fugindo, e aparece o fogo, o vento, a tempestade. Deus não está em nenhum deles, Deus está e se revela para o Elias quando uma brisa vem soprando. Além disso, no segundo livro de Reis, a gente vai ver no capítulo 2, aliás, antes, o Eliseu é escolhido para ser o profeta que herda, né, a função do Elias. Elias é junto com Eliseu, então, levado para o céu, quer dizer, o Elias vai para o céu, mas ele está junto com Eliseu na ocasião. O Eliseu também tem uma situação no capítulo 4 com uma viúva pobre que o alimenta, e tem azeite infinito nas vasilhas, né? Pode tirar da vasilha o quanto quiser de azeite, que vai continuar tendo azeite ali. No capítulo 5, nós temos a história de um comandante do exército da Síria, que é o Naamã, alguém importantíssimo que tem lepra, né? E ele tem uma serva na sua casa, uma escrava israelita, que ele levou, né, quando quase que certamente matou a família dela, né, e leva ela como serva para sua casa. E essa menina testemunha a fé no seu Deus, e fala: olha, vai lá na minha terra e procura um profeta, porque o meu Deus pode te curar. E o Naamã vai procurar o profeta Eliseu. Eliseu nem o recebe pessoalmente, manda ele se mergulhar no Jordão, né? E ele vai dizer: só um pouquinho, os rios da Síria são muito melhores do que esse rio aqui, são muito mais limpos, né? Que tem de especial? Eu não vou obedecer, né? E aí, então o servo dele disse: se ele te pedisse para fazer uma coisa difícil, tu não faria, né? Acho que eu faria. Então faz, que custa, né? Ele se banha 7 vezes no Jordão e ele é curado. Ele então tenta pagar pro Eliseu, e o Eliseu diz: essa não é hora de receber a oferta, né? Tu recebeu isso de graça, e ele trabalha esse conceito da graça. Inclusive o ajudante do Eliseu quer receber o pagamento, recebe o pagamento, e o Eliseu
profetiza sobre ele e ele recebe o contrário do que Naamã. Ele recebe a doença do Naamã. Curioso é que essa é uma história, a gente costuma lembrar e costuma pensar em muitas histórias em que Deus cura alguém com muita fé. E essa é uma das histórias bíblicas que nos contam que Deus está aqui curando alguém que não tem fé, pelo contrário, duvida que Deus possa fazer alguma coisa, que Deus exista. Isso é extremamente significativo. Deus cura. Deus tem poder para curar quem tem fé e para curar quem não tem fé. E Ele cura também quem não tem fé. A cura do Naamã é uma... Quer dizer, não é que se eu tiver fé, Deus vai me curar, como normalmente a gente pensa. E nessa história Deus mostra a sua ação curando o Naamã por dentro e por fora. Né? Ele cura o Naamã da sua lepra, mas não só da lepra. Ele cura o Naamã também, né, no seu coração, mostrando quem ele é, se revelando para o Naamã como o Deus verdadeiro. Tem uma história curiosa no capítulo 6, o Eliseu faz um machado boiar, e a gente vai dizer, que situação mais, né, desimportante para estar aqui no texto bíblico, né? A gente não tem ideia do quanto uma ferramenta como um machado era algo extremamente caro no contexto do primeiro século. No primeiro século nada, né? Do quinto, sétimo século talvez, né, antes de Cristo. Era uma ferramenta caríssima, né? Só alguém riquíssimo teria um machado. E essa é a situação, o camarada te dá um machado emprestado e o Eliseu faz Deus permite que o Eliseu faça o machado boiar. Além disso, a morte da Jezabel é descrita aqui no capítulo 9 do 2 Reis, e a gente tem no capítulo 17 do 2 Reis a descrição do momento em que os assírios conquistam Samaria. Isso também está em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29. Os assírios conquistam a Samaria, destroem o Israel, né, e vão morar em Israel. Israel rejeita Deus e é levada para o cativeiro. Deus manda muitos profetas. Então, olha os profetas que devem ser lidos nesse contexto: profeta Oséias, profeta Amós, profeta Joel, né? Esse é o tempo do reinado do Ezequias, né, que tenta uma restauração do culto. E aí então o rei da Síria, que é o Senaqueribe, desafia Deus. E Isaías, que é um profeta que também é um profeta nesse contexto, e é um profeta que é como se fosse um conselheiro do rei Ezequias, e o Isaías conforta o rei no reino do norte, e esse reino do norte cai para a Síria no ano 722 a.C. O reino do sul vai cair para a Babilônia no reino 576 a.C. Aqui é praticamente o final do reino do norte, tá? O reino do norte é dizimado e nunca mais se ouve falar do reino do norte. O sul tem um destino um pouquinho menos trágico, né? O sul tem a capital destruída, perde o seu templo, perde o palácio, perde batalhas, né? Precisam entregar suas riquezas, a sua autonomia. Quase todos morrem, né? Mas eles recebem uma chance de se renderem. E aqueles que aceitam trocar a sua vida pela condição de escravos, de vassalos lá na Babilônia, sem expectativa de retorno,
permanecem vivos. Esse também é o contexto de muitos profetas. Né? E essa também é uma oportunidade para a gente refletir sobre o que são os profetas e a importância dos profetas. Né? No geral, vou tentar falar. Os profetas costumam ser boca de Deus e não intérpretes de Deus. Né? Ouvir um profeta não é ouvir alguém que dá a sua opinião sobre Deus, né? Mas é como se a gente estivesse ouvindo uma entrevista com o próprio Deus. Quando profetas falsos falaram em nome de Deus, eles foram desmascarados por Deus. Né? Por isso a gente tem aqui em 2 Reis, por exemplo, a descrição do reinado de Manassés, no reinado de Amon, que são o avô e o pai do Josias. São dois reis, o Manassés e o Amon, que não que desobedecem a Deus, mas que em Judá, né? Mas o Manassés ainda se arrepende no fim da vida. O Josias, então, filho do Amon, neto do Manassés, é um menino que está em 2 Reis 22 ou 2 Crônicas 34, um menino que assume o trono com 8 anos, se eu não me engano. Muito jovem. Eu não sei, deixa eu fazer uma pesquisa. Levante a mão quem ouviu o estudo bíblico, o último estudo bíblico que eu fiz na hora luterana, sobre Josias. Alguém? Não? Então eu vou falar sobre isso. Porque é interessantíssimo, tá? Recapitulando os textos, 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34. O Josias é muito bem educado, porque ele é educado não pelo seu pai, pelo seu avô, mas é educado pela sua mãe e pelo sacerdote, né? Ilquias. Josias aprendeu a amar a Deus, apesar do seu povo continuar adorando os ídolos, que aprendeu a adorar com seu pai e com seu avô, né? E a gente vai ver aqui o poder de uma má educação, olhando para o povo, não é? No início do reinado do Josias, o quanto a idolatria estava enraizada, e a gente vai ver o poder de uma boa educação, especialmente na fé, né? Que é a educação que o Josias recebe. E a gente vai ver que vale a pena investir numa boa educação. 8 anos depois do início do seu reinado, o Josias inicia uma purificação de Judá, né? Em Judá, no seu reino. E aí ele começa a destruir lugares pagãos de adoração. Isso é algo interessante, porque muita gente olha para isso aqui e vai entender isso aqui como prescritivo, quer dizer, Deus quer que a gente destrua o terreiro da Umbanda, né? Deus quer que a gente chute a santa, né? E é importante que a gente saiba que esse texto aqui é descritivo do que Josias fez, e que a gente entenda por que Josias fez isso. Porque ele era o rei. E como rei, ele tinha jurisdição tanto de construção quanto de destruição de prédio público, de construções públicas. E essas construções eram, em Judá, construções públicas. É isso que ele faz. Ele, como rei de Judá, ele destrói os prédios públicos de adoração aos ídolos, e ele constrói, né, reconstrói o templo. Então é importante que a gente faça essa distinção, né? É importante a gente também lembrar que a restauração começa em Judá, no Reino do Sul, mas chega também a Israel, ao Reino do Norte, embora ele não fosse rei de Israel. A fé do povo de Deus, ela não tinha só
essa dimensão vertical, né? Mas também levou o povo a remover e deixar para trás o que horizontalmente aquilo que poderia dividir a devoção do povo, né? E o tempo foi passando, e então quando Josias se tornou um adulto, ele decidiu reconstruir o templo, né? Que estava completamente destruído, e estava abandonado. E tudo parece bem, até que na reconstrução do templo, no meio dos escombros, alguém acha um livro, o que é curiosíssimo. E a descrição era o Templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E como o templo, a religião estava sendo, vamos dizer assim, reconstruída, os sacerdotes tinham voltado a oferecer sacrifícios, as pessoas estavam trazendo seus filhos primogênitos para fazer aquela oferta a Deus que precisava fazer. Uma vez por ano o sumo sacerdote estava entrando no Santo dos Santos no dia da expiação. A cerimônia estava acontecendo no sábado, né? Muita religião estava acontecendo ali, e de repente, por acaso, eles encontram o livro. E aparentemente o rei não sabia nem que livro era esse. Aparentemente ninguém sabia que o livro estava perdido. A gente achou um livro, né? Quer dizer, não tinha como sair coisa boa desse povo, né? E esse tipo de coisa aconteceu na história da igreja e continua acontecendo, né? Quando o livro vai ficando de lado, vai ficando fechado, vai ficando sem ser lido, quando a gente vê, a gente nem lembra mais que o livro existe, né? E quando a gente vê, a gente nem lembra mais do conteúdo dele. Isso acontece com o povo de Deus no Antigo Testamento e com a igreja cristã, com diversas denominações ou congregações, com membros da igreja, né? E quanto mais tempo a gente perde contato com o livro, mais estrago esse afastamento faz, né? Então, esse livro não era qualquer livro, era o livro da lei, o livro da aliança. A gente pode resumir que era o Antigo Testamento. E quem sabe quanto tempo esse livro estava perdido. Talvez um século. Quanto tempo eles estavam praticando a sua religiosidade sem o livro. E toda essa religiosidade foi com o tempo ficando cada vez mais vazia. E isso não era de se estranhar, né? Por quê? E essa foi a relação que eu fiz no estudo, tá? Resumindo, o livro não depende do prédio, mas o prédio depende do livro. A nossa fé é completamente dependente do texto bíblico, do livro. A nossa fé não depende do prédio, né? Não depende do templo. Claro que um templo ele pode, né, ser muito bem usado, né? E o prédio sem o livro, ele costuma ser preenchido com a nossa imaginação, ou com a imaginação de alguém, né? Os costumes pagãos foram se infiltrando no povo de Israel, o Judá, que no caso foi absorvendo a religiosidade dos outros povos, absorvendo o jeito de cultuar dos estrangeiros. Inclusive sacrifícios de crianças aconteceram nesse tempo, e sem o livro ninguém foi vendo problema nisso. Quando o critério de certo e errado do povo de Deus foi o gosto particular de alguém e não o critério que o livro estabelece, a gente está perdido e a gente está dando passos para longe de Deus, né? E sem o livro a gente pode ter muita coisa legal, né? Mas a gente vai estar longe de Deus, né? Sem livro, prédio nenhum vai levar alguém para o céu, né? Por um lado, sem o livro, o prédio está vazio de Deus, né? Dessa presença de Deus se revelando como Salvador. Por outro lado, o prédio com o livro vai estar preenchido com o próprio Deus, né? Porque
Esse livro não é qualquer livro, né? Por isso é importante que a gente se pergunte o que a gente está fazendo e por que a gente faz o que faz, né? Eu já contei para vocês, se eu já contei, alguém faz o sinal, tá? Que eu já contei, tá? Assim, a história do peixe, da cabeça do peixe, ou do cabeça e do rabo do peixe, né? É importante que a gente se pergunte por que a gente corta o rabo e a cabeça do peixe, né? E a gente olhar para o livro, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Tradições, quais são os fundamentos das nossas tradições? Porque tradições não são boas ou ruins simplesmente por serem tradições, né? Se a gente for se perguntar pela origem das nossas tradições, por que a gente faz o que a gente faz, a gente vai perceber que muita coisa a gente faz só porque a forma da avó era menor, né? Porque tinha uma razão de ser tempos atrás e hoje não tem mais essa razão de ser. E a gente pode perceber que muitas coisas a gente dava muita importância, a gente não dava muita importância, mas elas são importantíssimas, né? Se a gente vai perceber isso, muitas vezes a gente vai fazer que nem o Josias, vai rasgar as nossas vestes em arrependimento, vai chegar à conclusão de que a gente está fazendo as coisas erradas, ou muitas coisas erradas, né? E a gente vai poder também restaurar nisso. A reforma que o Josias fez chegou ao ponto de eles voltarem a celebrar a Páscoa, que Judá já não estava mais celebrando. Tentando ir mais rápido, Judá é levado para o cativeiro no capítulo 24, e aqui é o tempo de profetas como Miqueias, o Naum, Sofonias, Jeremias, talvez consiga falar um pouco mais sobre Jeremias, Ezequiel também. O rei Joaquim, aqui nesse tempo, é levado para a Babilônia. Mais tarde, né, mais gente é levado para a Babilônia. E esse é um tempo em que mostra que às vezes Deus diz chega, e aqui foi o tempo para Judá, não é? A gente vai ver a capacidade do povo de Deus fechar os ouvidos para Deus, e a gente vai ver Deus lutando contra o seu próprio povo, não é? E por um lado é bom que a gente tenha um Deus que diz chega, porque a gente precisa de um Deus justo, um Deus que perca a paciência e puna aqueles que precisam ser punidos. Nós queremos um Deus que se revelou, e os profetas registraram a revelação desse Deus que fala, né? Sobre os profetas, estava falando antes e vou voltar agora,